você está pensando em fazer um procedimento estético facial, mas tem dúvidas de como ficará o resultado, saiba que já é possível planejar os seus procedimentos, além de fazer uma análise da sua pele. E o aparelho utilizado é um scanner facial para análise 3D. E quem traz essa novidade para a gente é a doutora Marciele Siminovitz. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, Karen. Bom, vamos começar falando sobre essa novidade então. Esse aqui é o nosso equipamento para análise 3D, para análise facial. É um equipamento com uma tecnologia francesa e ele tem como finalidade uma análise e um planejamento facial completo. Então a gente consegue analisar, planejar os procedimentos da harmonização facial. Quando a gente quer fazer um preenchimento na paciente, a gente consegue simular como vai ficar o resultado desse preenchimento no paciente. A gente consegue fazer uma análise completa da saúde da pele para avaliar a questão de oleosidade, manchinhas, rosácea e também a gente consegue saber certinho as quantidades que a gente vai utilizar nos procedimentos como preenchimento, como bioestimulador. Então ele é um equipamento bem completo que a gente consegue, além de saber toda a questão da saúde da pele, a gente consegue utilizar aí para um planejamento facial na harmonização. E ela pode ter mais controle, assim, de eu quero um pouquinho mais de boca, um pouquinho mais de bochecha, seria isso, mais ou menos? Exatamente, Karen. Uma dúvida muito frequente quando as pacientes vêm ao consultório é saber como vai ficar o resultado do procedimento. Então elas têm realmente esse receio de que fique exagerado, de que não fique natural ou que não combine com o rosto dela. Através desse equipamento, a gente consegue simular o resultado do procedimento no rostinho da paciente. Então a gente consegue ver o antes e depois, como vai ficar no rosto dela, por exemplo, um preenchimento labial, um preenchimento de malar, preenchimento de olheira, a gente já consegue mostrar para a paciente na hora como vai ficar o resultado dela. Isso dá muita segurança, né? A paciente realmente vai ter muita segurança do que está sendo feito e também dá muita segurança para o profissional que está executando a técnica, em questão de quantidade, em questão de resultado, se realmente isso é indicado ou não para a paciente. Então a gente consegue saber tudo através desse scanner facial. Bom, Karen, essa é a primeira função, então, do nosso scanner, que é a parte de análise facial, onde a gente consegue avaliar pontos cefalométricos da harmonização. Pontos cefalométricos, eles envolvem cálculos da proporção áurea, que são os cálculos da beleza. Então, esses pontos cefalométricos, eles foram aí definidos depois de um estudo bem grande em rostos considerados bonitos. A grande pergunta era, o que faz as pessoas acharem esse rosto bonito? E após analisar todos esses rostinhos, após muito tempo de análise, eles definiram esses pontos cefalométricos e os cálculos da beleza que a gente fala, que são cálculos da proporção áurea. Então aqui a gente consegue ajustar os pontinhos que ele já nos dá uma prévia e através desses pontos a gente consegue calcular o quanto de preenchimento de mandíbula, por exemplo, eu posso fazer nesse paciente que vai me dar um bom resultado, que não vai ficar aquele resultado exagerado, que não vai mudar o rosto do paciente. Eu consigo avaliar o quanto, por exemplo, de malar esse paciente precisa. Então a gente consegue ter aí 100% de certeza de até onde eu posso ir com os procedimentos. Entendi. Dá para ter uma prévia já de como eu vou ficar. Se eu colocar 5 ml de preenchedor na mandíbula desse paciente, é demais para ele ou não? Então, através desses cálculos, eu consigo saber o meu limite, até onde eu posso ir com os procedimentos, com o preenchimento, de uma forma geral. E vai muito do bom senso do profissional também. Exatamente. Que às vezes o paciente quer assim umas coisas absurdas, né? Aquelas aberrações que a gente vê em muitos... Conforme a gente está há mais tempo trabalhando com estética facial, o nosso olho acaba ficando mais treinado. Então, por exemplo, eu bato o olho no rostinho do paciente e eu sei o que ele precisa. Por exemplo, eu sei que ele pode fazer um preenchimento de malar, que ele pode fazer um pouquinho de queixo, que eu posso fazer um pouco de lábio.
porém o paciente não tem essa noção, ele não consegue visualizar como isso ficaria no rosto dele. E é isso que a gente consegue fazer com esse equipamento. Bom, então esse aparelho também ele é capaz de avaliar a saúde da pele, é isso? Sim, Karen, ele nos dá todo um relatório completo da saúde da pele do paciente. Então, ele consegue fazer uma avaliação das ruguinhas, se esse paciente tem mais rugas profundas, mais rugas superficiais, poros, se os poros do paciente estão dilatados ou não, e também a quantidade de poros que ele apresenta no rosto, uniformidade da pele, oleosidade, se for um paciente, por exemplo, com pele oleosa, que está fazendo um tratamento, né, de pele para equilibrar a oleosidade, a gente consegue acompanhar a evolução desse tratamento, o resultado, né, se está funcionando ou não esse tratamento, através desse relatório. Pontos marrons, pontos avermelhados, que indicam aí pontos de possível inflamação, ou se é um paciente que apresenta rosácea, a gente consegue acompanhar a evolução do tratamento do paciente para rosácea ou a evolução do tratamento para melasma, se realmente está funcionando ou não esse tratamento, e áreas avermelhadas. Então essa parte do skincare, ele nos dá esse relatório completo referente à saúde da pele do paciente. E vai ficando um histórico lá do paciente, dos seus pacientes. Exatamente, vai ficando um histórico onde a gente consegue acompanhar a evolução do tratamento que esse paciente está fazendo. Aqui, Karen, a gente consegue avaliar o mapa de pigmentos dessa paciente. Então, por exemplo, a gente consegue observar que essa paciente apresenta áreas de melasma mais definidas, né, mais marcadinhas, e a gente também consegue observar que essa paciente possui uma olheira pigmentada. Então, a gente saber, quando a gente fala em tratamento de olheira, por exemplo, saber identificar dentre os diversos tipos de olheira qual é o tipo dessa paciente auxilia muito no sucesso do tratamento. Então, por exemplo, essa questão da olheira pigmentada é algo que eu posso não observar tanto ao vivo, quando eu esteja olhando o rostinho da pessoa. Sim. E aqui no mapa de pigmentos eu consigo ver perfeitamente que ela apresenta essa região bem marcadinha, ó. Não só melasmas na olheira, mas assim ao redor da boca também, no nariz, né? Então, são as partes que mais marcam. Então, se essa paciente iniciar um tratamento para melasma, a gente consegue avaliar a evolução desse tratamento dela através desse mapa de pigmentos. Bom, vamos então para o simulador. Vamos ver na prática como funciona. Essa é a ferramenta que eu mais gosto nesse scanner, que é onde a gente consegue fazer a simulação do resultado do procedimento no paciente. Ter uma prévia de como vai ficar. Exatamente. Então, eu vou fazer um preenchimento labial, um preenchimento de olheira, um preenchimento de malar. Eu consigo simular esse resultado e mostrar para o paciente como vai ficar e quantos ml a gente vai utilizar para chegar nesse resultado. Aqui no caso eu vou simular um preenchimento de mandíbula nesse paciente. Então eu vou definir a minha área de interesse, né, que é a região que eu vou aplicar. No caso aqui eu vou delimitar a região da mandíbula. E agora eu vou colocar o volume. Então a gente está modificando toda a região. Então aqui, Karen, eu simulei um preenchimento de mandíbula nesse paciente. Ó, se eu virar aqui, você já consegue ver a definição de contorno e a diferença de um lado para o outro. Aqui eu consigo comparar o antes e o depois, como era e como vai ficar. E aqui eu consigo ver a quantidade que eu preciso. Então, no caso, foi colocado quantos ml. Então, aqui foi colocado 4,7 ml de ácido hialurônico para a gente ter esse resultado no rosto do paciente. Bom, agora vamos então para um preenchimento labial. Isso. Então, eu vou delimitar a região que seria feito o preenchimento, que é em toda essa regiãozinha do lábio. Né? A gente trabalha a região de contorno, dá uma marcadinha no arco do cupido, aí a gente refina o resultado, né? Então, tá aqui, vamos comparar. 1 ml é um resultado bem sutil.
Então a gente vê que o lábio ficou um pouquinho mais desenhado. Sim. Se a gente projeta o lábio de lado, você observa que teve um pouquinho de volume, né? Teve ganho de volume ali na lateral. E nessa situação a gente utilizou meio ml de preenchedor. Foi Um pouquinho já fez uma diferença. Exatamente. Bom, perfeito, adorei a novidade, doutora Marciele, Bacana, né? muito legal. Como você falou, dá bastante segurança para o paciente e também para o profissional, é claro, né? Exatamente, é tecnologia e a favor da beleza, né? A favor dos melhores resultados, da precisão dos resultados. E esse é o nosso objetivo, sempre passar aí segurança para o paciente. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada.